Salve, salve pessoal! Quem tá falando aqui é o Tei Ronan e a gente tá começando nosso micro podcast Papo Dev de número 3. Mas isso aí, você coloca o fone de ouvido aí e assiste. E não assiste, né? Ouve mais ou menos a ideia e tenta pegar o melhor do Papo Dev, do papo sobre código, sobre tecnologia que nesse micro podcast. A gente vai falar aqui de um conceito de que a tecnologia está meio que nos deixando obsoleto ao mesmo tempo que está deixando a gente muito avançado. Tipo, por que a gente está ficando obsoleto? Porque a gente está dependendo muito da tecnologia para fazer qualquer coisa. Eu quero fazer um plugin. Aí eu vou usar uma extensão para fazer o plugin com base na extensão de outro plugin. Então é uma coisa que é surreal, entendeu? É, a gente vai abordar esse tema e a gente vai abordar quando e em qual momento a gente tem que usar um plugin ou uma engine para ajudar a gente. Como que começou essa abordagem de usar a tecnologia para nos ajudar? Lá no começo, lá do começo mesmo, literalmente, quando inventaram a roda, dali a gente já criou já um ciclo vicioso de que a gente precisa de uma ferramenta para fazer certa coisa. Entretanto, a gente precisa mesmo de uma ferramenta para fazer determinada coisa. E o que é? Sim, é a ferramenta para a gente utilizar. E nessa que entra o conceito de engine. Tipo, quando você faz uma faca, você está fazendo o que? Você precisa de uma máquina de corte para modelar a faca. Então ali já é uma engine, é uma máquina. E quando a gente passa para o conceito de dev, a gente de dev, de programador, a gente entra num conceito de que a gente precisa de plugins e ferramentas e bibliotecas com códigos dentro, com bastante código para abranger o desenvolvimento para a gente fazer coisas mais rápido. Vamos dizer lá na época que não existia engine ou lib ou biblioteca para criar site. A gente ficava naquele patamar. A gente ficava fazendo códigos e mais códigos estáticos e programando, reprogramando para fazer um site. A gente levava um dia para programar uma página web. Hoje em dia a gente só puxa só o conteúdo e a página fica totalmente imersa em um monte de abrangente de várias coisas. E uma coisa simples, por conta do avanço das coisas que já foram feitas na internet. É, então a gente está reciclando várias tecnologias em cima de tecnologias e montando todo um sistema para a gente mais para frente, para as outras gerações, vai estar tudo mastigado. Então, esse é o conceito de engine. É, é você ter ferramentas já pré-programadas para você usar em momento rápido que você quer. É, então, existe duas formas de você classificar a engine. Uma engine visual e uma engine por via or, de ordem de comando. A engine visual, ela vai mexer só com a interface, ela vai mexer só com a parte, vamos dizer, visual do código. Ela não vai ter um código, a parte visual, ela tá uma camada acima da engine que é o nível de código. Então, tudo que você mexer no visual, ela vai interpretar e codificar já o código já para você. Lógico que toda a engine que é visual, ela tem limitações. Tipo, se você quiser fazer uma coisa mais complexa, você vai ter que utilizar código.
você vai ter que fazer na mão ali. Mas dá pra fazer muita coisa. Uma engine que é um pouco visual, que não deixa de ser uma engine, é o Blender. Ah, mas o Blender é para modelagem, mas sim, ele é uma engine. Ele tem comandos visual com base, se eu não me engano, eu posso estar falando errado também, que ele tem um suporte para Python. Então, cara, o Blender, ele o nível, quando vamos dizer lá na patamar de 2013, cara, o Blender em 2000, de meados de 2012, 2013, que eu saiba, eu encontrei o Blender dentro de um CD daqueles montão de jogos que vem com programas que você comprava no Windows Vista, do Windows 98, do Windows XP. Eu achei o Blender na versão, se eu não me engano, eu acho que era 7. Era 7 ou não, era 2.0. Um negócio assim. É mais ou menos isso aí, nessa faixa de 1.9 para 2.0. Eu encontrei o Blender e eu falei assim, caraca, muito complexo. Como assim? Tipo, como uma interface tão complicada faz tanta coisa? Mais pra frente eu descobri que ele foi evoluindo e prosseguindo e teve uma interface, integração que lá na, que passou de ser um animador para ser um modelador, para depois ser uma engine game, e é surreal, porque dá para fazer muita coisa no Blender. Então, a gente pode setar o Blender como uma engine que atualmente ela é visual e tanto como por padrão metalinguístico ali, tipo, programado como Python também. Então a gente pode usar tanto ela para fazer isso. Mas a gente não está aqui para falar de Blender, né? A gente está aqui para falar em contexto de engine. Engine, ela é útil até que ponto? Bem, a gente vai ter diversas situações de engine e diversas ocasiões de engine, porque você pode ter sim uma uma engine que serve para coisas leves e outras para ser coisas mais pesadas, mas quando usar uma engine? Cara, o conceito de você usar a engine é para agilizar. Agilizar e agilizar teu processo, fazer o seu desenvolvimento mais rápido. Se você tem uma engine que toda vez você tem que configurar o projeto, você tem que editar o projeto, você não é assim, tipo, eu vou botar o código aqui e pronto, a engine já está funcionando. Não, você tem que instalar ela, configurar, ver o update, ver se ela está funcionando ou não, ver se ela está corrompida, configurar exportação, configurar é, interface, modular ela para ela ficar do jeito que tu quer. Mano, tu já perdeu já 3 dias configurando a engine. Então pra que tu vai continuar insistindo em usar uma parada que você toda vez que sair uma atualização você vai ter que configurar, cara? Eu acho que a engine ela tem que ir pra esse patamar, cara. Ela tem que seguir um patamar assim, tipo, ó, baixei e pronto, funcionou. Tipo, assim, tá ligado? Sem precisar instalar, sem precisar de fazer nada, tá? Um exemplo dessa tipo de engine é uma engine que eu gosto muito, que é a Godot. A Godot, ela é muito boa, tipo, ela é muito boa mesmo. Ela, tipo, eu tenho um amorzinho por ela, tipo, que você não tem nem noção de como eu gosto da Godot. Se eu se eu não tivesse muita vontade de criar uma engine e tivesse passado por dificuldade, por não conseguir executar a Godot, hoje eu não estaria fazendo a engine. Cara, eu fico parando assim para pensar, eu dou graças a Deus, eu fico muito feliz por meu computador ter parado, porque ele já tinha já o que, já 5 anos, 6 anos, ia para 7.
Então já era hora dele ter passado. E pior que depois eu peguei outro. Eu tô agora com dois computadores agora. Um é o notebook que eu faço os vídeos que eu gravo e o outro é um computador de escritório antigo, que é só mesmo para fazer backup e mexer em coisas leves, que ele é bem antigo mesmo, que eu ganhei que eu comprei na verdade. Não, eu ganhei, né? Mas eu paguei o Uber para ele vir, eu paguei R$ 100 para trazer ele, o Uber, para ele botar gasolina e para trazer. Então, foi meio complicado para trazer ele. Eu fui lá na Sociedade Viva Caso ele deu o dinheiro, dei o dinheiro pro Uber, ele veio, foi até com a minha mãe. E eu tenho ele, e ele é bem levinho, mas eu comecei a engine nele. Então, depois que eu vi que dá para fazer no notebook, eu me acostumei com o notebook e agora eu tô até agora com no notebook, ele é DDR3. E, e ainda é tinguinho ele, mas dá pra usar. Então, eu fico muito feliz porque eu ver o meu desenvolvimento da engine, ver que já dá pra fazer muita coisa na engine. Eu ainda estou ainda pensando ainda na questão da se eu, da questão do 3D, porque se eu for fazer 3D vai demandar mais 2 anos, porque eu já tô já 2 anos na engine já. Já vai fazer 2 anos que eu tô na engine, produzindo a engine, então passou muito rápido. E compensou? Compensou. Eu fiz os dois projetos, o, como eu posso dizer, o Zelda, tentando é, fazer a mecânica do Zelda, porque o intuito do canal é mostrar que tem potencial. E só que não tem pessoas para me ajudar em questão de ir pra frente com o projeto, mas eu fico feliz porque eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo o que eu gosto. Então, eu acho que o projeto teve um desenvolvimento muito bom e eu gostei. E eu gostei até agora e tô gostando. E eu achei que o desenvolvimento dos dois projetos ficou muito bom mesmo. Tanto o jogo do Sapo quanto o jogo do, do Zelda, que tem a mecânica de tacar, boomerang, usar a espada e o inimigo também, tipo, ficou muito bom. É tipo, eu vi que daqui pra lá a engine em si tem um passo bem longo e ele foi desenvolvendo ao longo do projeto com base nos projetos. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer um modal para aparecer quando eu clicar. Aí o que aconteceu? Eu fiz junto com o projeto e desenvolvi junto com o projeto, que foi algo que bom, que se for parar pra pensar, foi algo que é bom a se fazer, entendeu? Aí caiu, que eu enrolei aqui, acabei enrolando, falando aqui quando usar e quando não usar. Bem, primeiramente, a partir de agora, se você está assistindo esse vídeo, você tem essa mentalidade. Eu quero que você pegue essa mentalidade. Quando você estiver trabalhando numa engine, crie mini projetos, não para você ter o projeto como base, mas sim as mecânicas do projeto para ser atribuído é, como salvada para você sempre usar. Ah, como assim, Ronan? Vamos dizer que eu faço uma colisão com um determinado objeto que faz ele explodir. Aquele pedaço de código você pode guardar em uma documentação e você fazer sua documentação não da engine, mas só que na documentação de códigos com base naquela engine. Então isso, você como programador você pode amadurecer muito porque até um determinado ponto você vai ter uma documentação base. Ande sempre com a documentação. A documentação da engine tem uma documentação. Então, quando você vê que você precisa de uma engine que precisa de acelerar o seu processo, você tem a tendência de você ir para uma engine portátil. Portável para vários tipos de situação. É, que você pode carregar para qualquer lugar e rodar em qualquer computador. Você tem que focar nisso, cara.
Eu acho que os desenvolvedores independentes tá indo muito assim, vamos pro AAA, vamos fazer jogo, vamos fazer um jogo, desenvolver um jogo avançado, isso aquilo, mas só que ele não tá tendo aquele cuidado de saber amadurecer o código que você já tem, entendeu? Eu acho que os devs independentes ele não tem isso. Ele não tem isso de reciclar e refinar o código com base no que você já tem. Porque, vamos dizer que você starta um projeto para fazer um jogo de tiro. Pô, se você é, já fez um jogo de tiro ano passado ou mês passado, por que você vai refazer do zero de novo? Você vai pegar a base e vai modificar algumas coisas. Hoje em dia, as empresas de game elas estão fazendo muito isso. É o mesmo jogo, só que com com efeitos diferentes, com textura diferente. E se você for parar nisso, todas as empresas estão fazendo isso. E é uma coisa que o desenvolvedor não pegou ainda para fazer. É, não pegou. É, então é algo para se amadurecer em questão de ah, é, é isso que eu quero, tipo, eu preciso de uma engine que eu começar do zero, ou eu preciso de uma engine que que vai do nada funcionar, entendeu? Tipo, vai clicar e vai funcionar, entendeu? Eu vou clicar as coisas, eu vou arrastar e vai funcionar, entendeu? Tem essa grande diferença, essa grande diferença. É, por que que eu falo que quando você tem uma engine, você dá para criar uma engine dentro de outra engine? Você consegue fazer isso. Se você pegar o Game Creator, se você pegar qualquer coisa em Unity, a própria Unity, se você fazer um script para criar outros jogos, você consegue fazer isso. Tipo, você consegue ter o esboço de cada modelo de jogos e fazer, entendeu? E depois você aglomerar tudo e fazer. Então, essa maturidade que tem que ter é como que eu faço para saber se eu preciso ou não de uma engine. Demanda de tempo, demanda de qual tipo de código você quer e o que vai te beneficiar se você fazer pegar uma engine que precisa de código e uma engine que precisa de, você precisa de visual para fazer mais rápido, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem muita flexibilidade para engine, para tecnologia, para fazer as coisas, mas você tem que ter aquela visão de saber para onde que você vai. Eu acho muito difícil, sabe por quê? Porque tem que ter uma responsabilidade por parte do desenvolvedor de saber qual engine, qual tecnologia ele vai usar, qual tipo de programação ele vai usar, qual tipo de linguagem ele vai usar. É, e é isso, entendeu? Tipo, então a pergunta seria: quando eu devo ou não usar uma engine? Vem de qual é a sua importância de agilidade. Se você já tem uma engine que já está configurada, você vai para esse caminho. Você já está configurada. Se você tem uma engine que você quer fazer rápido e poder ter mobilidade para botar, para jogar para outro computador ou se conectar com outro computador, você tenta uma coisa mais flexível. Então, é isso, tipo, em questão. A gente saber que a gente precisa é, controlar a engine. A gente precisa ter um amadurecimento por parte do desenvolvedor. Porque se a gente chegar para a empresa e falar assim, a gente não vai mais pagar pelos seus recursos, porque a gente pode fazer sozinho. O que vai acontecer com a engine? Ela vai afrouxar a rédea, ela vai deixar mais barato, ela vai querer que seu projeto seja usado, é, ela vai querer mostrar serviço e vai querer disponibilizar alguns recursos. Igual a Unity. A Unity teve um declínio muito grande depois de que ela perdeu
em questão de gráfico, ela ficou desesperada, porque ela estava chegando num patamar que ela estava sendo comparada como melhor engine para jogos 2D. E tipo, para elas, não, nosso engine tem também 3D, ó. Aí lançou aquele 3D brabo pra bater de frente. Aí depois gastou um dinheirão pra fazer o Assassin's Creed Unity, que veio cheio de bug, cheio de travação, lag e tal. E eu lembro disso, até hoje eu fico muito. Eu fico assim, caraca, tá vendo? Tu quer pagar pau, pagou um dinheirão pra fazer, pra desenvolver o coisa do engine. Mas também teve muitas coisas que teve que foi bom, que foi o Redstone, que por mais que ao longo do tempo ele tenha reinado aí, ele teve uma caída de bastante de, de uso de jogadores de play, mas não deixa de ser pra mim, um dos melhores jogos de carta, o Redstone. E eu acho que, se eu não me engano, o Magic também é em Unity. Eu também é feito na Unity, não sei, o novo Magic 2000, acho que 2021, não sei, não sei. Mas é isso, que eu tenho que te falar. Não se apegue muito a engine. Não se apegue a muita engine. Sempre saia da linha de conforto. Porque tipo, o desenvolvedor, ele tem essa tendência de se apegar a muito não tô falando ao código e nem a documentação. Tô falando de apegar ao produto em si, que é a engine. É, seja sempre cauteloso no que for usar. É, apoie e abrace os projetos que são grátis, que são livres para você ajudar, para você mexer, entendeu? Porque esses projetos aí mais para frente, ele não vai ter como parar ele não. Como é que tu vai falar assim, ah, o projeto parou, mas ele tá aí, vai ficar aí para sempre. Agora em Unity não. Vai vai parar a Unity lá de cair capital para eles. Eles vão falar assim, para que a gente vai continuar o projeto se a gente não tá ganhando mais dinheiro? Entendeu? Essa mentalidade que a gente tem, o desenvolvedor independente tem que se unir, entendeu? Se a gente vai se render pro monopólio de engines pagas, então tá tendo toda aquela briga de quem vai dominar o que. Tem tanta coisa boa que dá para fazer com engine livre, com ferramentas livres, e a gente vai dar o que? Vai dar palco para essas empresas grandes que vão querer tomar nosso capital, tomar nosso código fonte, alterando o código fonte no build para demonstrar que ela tá lá, botando tela, banner, entendeu? Então é, é essa questão. É, procure sempre otimizar a sua engine que você vai usar. Procure sempre otimizar o código que você vai usar. Procure sempre não replicar o mesmo código, mas sim melhorar o código. Segue o exemplo aí de pessoas que, quando ele cria um jogo, ele acrescenta o jogo que já tem, mas melhora os bugs anteriores, que na verdade, falando em bug, não pode nem falar essa palavra. O que acontece é, chama mais bug e chega aí pro seu código. Não pode falar essa palavra bug. Não coloque essa palavra no seu dicionário. Enfim, um forte abraço para você e obrigado por ter chegado até aqui. E tamo junto. Até mais. Valeu!